Welcome to the house of the Lord. Bem-vindos à casa do Senhor. E nós vamos começar o nosso serviço com um hino que o grupo de louvor vai cantar. Venham à frente, por favor. Heavenly Father, we're so glad that we are here this morning, Lord, in this very special day, Lord, to our faith, to the whole world, actually, Lord, the day that you burst forth, Lord, that you conquered death, and we have no words, Lord, no human words to kind of tell you how we feel this morning, Lord, and we ask you that you be with us here this morning, helping us to do the things that we must do in order to praise you and to thank you for such an act of love, that while we were still sinners, you came and you surrendered yourself to the cross, and you died on the cross for each and every one, Lord. Thank you so much. Once again, we really, really ask you to really bless us here this morning, that we can somehow show you our gratitude for what was done for us, Lord. That is in the name of your Son that I pray. Amen. Amen.
Praise God. Podem sentar. You may be seated. And now I'm going to ask Andrea and Daniela from the front to read for us the gospel. Good morning. Good morning. Ephesians 2:1-10. And you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen. Amen. Very good. Efésios 2, 1-10. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou, para que andássemos nelas. Amém. Very good, ladies.
Enquanto eu acho que Paulo vai para vir à fronte e levantar a oferta. Querido Pai, agradecemos as ofertas que o teu povo deu, de livre vontade e com muito amor, e pedimos venhas usá-las para a tua obra, para a tua glória. Heavenly Father, we want to thank all the offerings that your people gave with love and voluntarily. May you use them for your work. In the name of Jesus we pray. Amen. Now they cry.
Hallelujah. Resucitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Oh morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Oh morte, onde está a morte? A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Very good. King of the ages, great I am.
Good morning. I'm reading from 1 Corinthians 15, 1 to 22, if you wish to follow along. Okay. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and he rose again the third day according to the Scriptures, and he was seen by Cephas, then by the 12. After that he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remains to the present, but some have fallen asleep. After that he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all he was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles. Who am I not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God? But by the grace of God I am what I am, and his grace towards me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach, and so you believed. Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is empty. Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are all men of the most pitiable. This is the blessed word of God. Amen. Bom dia, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como eu abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, sejam eles assim pregamos e assim haveis escritos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns diante de vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque
Assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem em Cristo e as premissas depois os que são de Cristo na sua vida. Amém. Olha, queridos irmãos, brethren, please open your Bibles to 1 Corinthians chapter 15. But today is Easter Sunday, Hoje é domingo de Páscoa. and millions of people all over the world, if not even a billion people, will reflect that approximately 2,000 years ago, Jesus Christ, our Savior, Hoje milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas, refletem acerca de que há cerca de 2.000 anos atrás, Jesus Cristo morreu como nosso Salvador. He died for our sins, Morreu pelos nossos pecados, but He resurrected from the dead on the third day. mas Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. The Christians believe that their faith is based upon two events of the life of Christ. Nós crentes, nós queremos que a nossa salvação se baseia em 2 eventos da morte, acerca da vida de Jesus Cristo. His death A sua morte and His e a resurrection. sua ressurreição. But unfortunately, the devil has been tempting people not to believe in that message. Mas infelizmente o diabo tem tentado as pessoas a não acreditarem nesta mensagem. During the time of Jesus, there was a religion called the Sadducees. Durante o tempo de Jesus havia uma religião chamada os saduceus They did not believe that you have an eternal soul, e eles não acreditavam que a nossa alma era eterna and they also did not believe in the resurrection of the dead. e como tal também não acreditavam na ressurreição dos mortos. And one day, they tried to trap Jesus E um dia tentaram pregar uma armadilha a Jesus to see if you would actually say something that would go against what they believed in. e a ver se Jesus ia falar alguma coisa contra aquilo ou contra aquilo que eles queriam. They talk about a story about 7 brothers who had a wife. E então contaram-lhe uma história acerca de 7 irmãos que tinham uma esposa. The first brother, he died, O primeiro irmão morreu, and according to the law, if your brother dies, then the second brother would marry that woman. e de acordo com a lei, quando aquele irmão morresse, o próximo irmão era quem ia casar com aquela mulher. Well, 7 brothers married that woman, they said, O que é que aconteceu é que os 7 irmãos casaram com aquela mulher, conforme a história deles, but they all died. mas todos eles morreram. So then they asked me, well, during the time of the resurrection, of which this woman is going to be the wife of God? Então eles perguntaram a Jesus, no tempo da ressurreição, quando for a ressurreição, de quem é que esta mulher será esposa? Qual deles? You see, they were hypocrites. They did not believe in the resurrection. Porque eles estavam a ser hipócritas, eles não acreditavam na ressurreição. But they wanted to see if Jesus would say something that they could accuse him. Mas queriam ver se apanhavam Jesus em alguma coisa que o pudessem apanhar. And then Jesus responded to them by citing a passage of the Old Testament. E depois Jesus lhes respondeu citando uma passagem do Velho Testamento. He said to them that even as Moses showed in the burning bush that the dead are raised, when he called the Lord of God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. For he's not the God of the dead, but of the living. For all live in him. Então Jesus lhes disse, e que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Later, the Apostle Paul rebuked these same religious leaders. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo também repreendeu estes líderes religiosos. And when he was being judged by them, he responded to them and said, Men and brethren, I'm a Pharisee, the son of Pharisee, concerning the hope and resurrection of the dead I do judge. Quando ele estava a ser julgado por eles, ele respondeu assim, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição de mortos sou julgado. The Apostle Paul was used by God to found the church of Corinth. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para fundar a igreja de Corinto. And then he heard
that some people infiltrated this church and were teaching false teachings. E depois ele ouviu que havia aqui pessoas que estavam a ensinar ensinamentos falsos. It brought confusion because they were saying there is no resurrection of the dead. E traziam confusão às pessoas porque eles diziam que não havia ressurreição dos mortos. And so if you read 1 Corinthians chapter 15, verse 12, he rebuked them and says, now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say there is no resurrection of the dead? E daí que lemos em 1 Coríntios 15, 12, ora se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? And he gave them a couple of arguments to show and prove to them that they were completely wrong because Christ did resurrect from the dead. E então ele usou de alguns argumentos e de alguns pontos para lhes provar que de facto Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. And today we're going to examine those arguments. Então hoje nós vamos examinar esses argumentos que Paulo usou. The first argument that he presented to them is that the message of the gospel of Christ is based upon the fact that Christ died and rose from the dead. E o primeiro destes argumentos é o facto que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. The word gospel means good news. A palavra evangelho significa boas notícias. It is good news that Christ died for us. É boas notícias que Cristo morreu por nós. It is good news that he paid the debt of our sins. É boas notícias que Ele pagou a dívida dos nossos pecados. It is good news that he rose from the dead. É boas notícias que Ele ressuscitou dos mortos. He brought victory over death. Ele teve a vitória sobre a morte. And he promised that those who believe in him that he died for their sins and resurrected from the dead, they receive forgiveness and the gift of eternal life. E Ele prometeu que, por Ele ter morrido e ressuscitado dos mortos, aqueles que colocassem a sua fé nisso, que iriam ter o perdão dos seus pecados e vida eterna. And then he told them very clearly that the message of the gospel of Christ, he did not invent it. E depois Ele lhes disse claramente que esta mensagem da salvação não foi inventada. It was given to him by Jesus Christ, Foi dada por o próprio Cristo, who resurrected from the dead. o que tinha ressuscitado dos mortos. And then he announced to them that the message of the death and resurrection of Christ was prophesied by the old prophets of the Old Testament many times. E depois Ele lhes disse também que esta própria ressurreição tinha sido profetizada no Antigo Testamento várias vezes. Notice what he says in verse 3 and 4. For I delivered to you, first of all, that which I also received, that Christ died for our sins, and notice, according to the Scriptures, that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scripture. In other words, I did not invent it. Reparem 1 Coríntios 15, os versos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, reparem, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, não estou a inventar isto. If you go to Psalm 2, Se formos ao Salmo 2, written 1,000 years before Christ was born, escrito 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, God guided David to write about the rejection of Christ, his death, and resurrection. Deus inspirou David a escrever sobre a morte e a ressurreição de Cristo. If you go to Psalm 16, also written by David, O Salmo 16, também escrito por Davi, he announces the death, the resurrection of Christ. ele anuncia a morte e a ressurreição de Cristo. If you go to Psalm 22, Se formos ao Salmo 22, he announces the sufferings, the crucifixion, the death, and the resurrection of Christ. ele anuncia os sofrimentos, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. If you go to Isaiah chapter 7, verse 14, Se formos a Isaías, capítulo 7, verso 14, he announced that one day God will send his son, who will be born of a virgin. ele falou que dia Deus iria enviar o seu filho, o qual nasceria de uma virgem. In Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, he announces that God gave his son. E depois Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, Deus diz que Deus nos iria enviar um filho. And he will be born of a woman. E que ele iria nascer de uma mulher. And his name will be Wonderful,
Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of E Peace. que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Did you know that John 3:16 is a reference to Isaiah chapter 9, verse 6? Sabiam que João 3,16 é uma referência a Isaías capítulo 9 e versículo 6? For God so loved the world that he gave what? His only begotten Son. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? That's exactly what Isaiah said in Isaiah chapter 9. É exatamente o que Isaías disse no capítulo 9 e verso 6. If you go to Isaiah chapter 53, which we meditated upon on Friday, Se formos a Isaías capítulo 53, o qual meditámos na sexta-feira, it's a full prophetical view of the life of Christ. vemos uma visão completa profética da vida de Cristo. It was written several hundred years before Christ was born. Escrita centenas de anos antes de Cristo nascer. Talks about his birth, Fala acerca do seu nascimento, about the people rejecting him, acerca das pessoas o rejeitarem, talks about his sufferings, do seu sofrimento, talks about his death, da sua morte, his resurrection, da sua ressurreição and going up to heaven. e da sua ascensão. All written there. Tudo escrito lá. The Apostle Paul is telling the people, the scriptures are witnesses that speak about his death and resurrection. O apóstolo Paulo está a dizer às pessoas, as escrituras são testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. But then he goes on to show the witnesses that actually saw these scriptures being fulfilled. Mas depois ele passa a falar das testemunhas visuais que viram realmente isto ser cumprido. Look at verse 5. Reparem o verso 5. And he was seen by Cephas. E que foi visto por Cefas. Cephas is another name for the Apostle Peter. Cefas é outro nome para o apóstolo Pedro. Christ appeared specifically to Peter. Cristo apareceu especificamente a Pedro. Peter was ashamed of what he did. E Pedro estava envergonhado daquilo que tinha feito. And Christ appeared to him and showed him, I have forgiven you, I love you, I want you to serve me. Mas Cristo apareceu e lhe disse, eu lhe perdoei, eu te amo e eu quero que tu me sirvas. Then he says in verse 5 as well, it says, he was seen by the 12. E depois ainda no verso 5 diz, e depois foi visto pelos 12. And he's not referring specifically to the number 12 because one of them had betrayed him, Judas Iscariot, and then he killed himself. E ele não está a referir exatamente ao número 12, porque sabemos que Judas que traiu a Jesus e que depois se matou. He's referring to the group of the 12. Mas ele está-se a referir ao grupo dos 12. If you go to the Gospel of John, chapter 20, verses 19 to 23, it tells you that Christ appeared to them. They were closed in a room, and he appeared in the midst of them and showed himself to them. Se forem ao Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23, nos diz que os apóstolos estavam reunidos numa sala fechada e que Cristo lhes aparece. And they thought he was a phantom. E eles achavam que ele era um fantasma. He says, no, I'm not a phantom. Look at where the nails went through. Look where the spirit went through. I'm alive. I resurrected from the dead. E ele lhes diz, eu não sou um fantasma. Vejam onde os pregos entraram nas minhas mãos e onde a vara perfurou o meu lado. Eu não estou morto, eu estou vivo. Thomas, he was not there. Tomé não estava lá. And they told him, we have seen the Lord. He's risen from the dead. E mais tarde eles disseram ao Tomé, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou dos mortos. And he said, unless I see where the nails went through in his hands, unless I see where the Spirit went through, I will not believe. E Tomé disse, a menos que eu veja onde os pregos entraram nas suas mãos e onde a vara o trespassou do seu lado, eu não acredito. And then a week later, Thomas is there with the other apostles. The room is closed again. And Jesus appears to the apostles. E uma semana mais tarde, lá estão eles de novo fechados no quarto, a porta está fechada e Jesus aparece ali aos apóstolos. And he told them exactly that he knew the words that he said to the apostles. E ele usou as palavras exatas que ele disse aos apóstolos. He says, Thomas, put your finger where the nails went through. Ele disse, Tomé, põe o teu dedo onde os pregos furaram.
Put your finger where the Spirit went through. Põe os teus dedos onde a vara me trespassou. And do not be unbelieving, but believe I resurrected from the dead. E não sejas descrente, mas crê que eu estou vivo dos mortos. On that day, the Apostle Thomas, he knelt before Christ, and faith surged in his heart. He says, yes, Lord, you are my Lord and my God. E naquele dia Tomé se ajoelhou aos pés de Jesus e a fé inundou o ser dele e ele disse, meu Senhor e meu Deus. And then the Apostle Paul reminds the Christians, some of them were confused about the resurrection, that he was seen on one occasion by more than 500 people. E o apóstolo Paulo continua explicando àqueles crentes que alguns estavam ainda bastante confusos acerca da ressurreição, que numa certa ocasião Jesus Cristo ressuscitado foi visto por mais de 500. Notice what he says in verse 6. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remains to the present. The some have fallen asleep. In other words, they're still alive, and they can tell you that they saw him resurrected from the dead. Reparem o verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. And then in verse 7 it says, after that he was seen by James. Verso 7. Depois foi visto por Tiago. And then it says, and then by all the apostles. Again, it mentions. E depois por todos os apóstolos. And then it says, and then last of all he was seen by me, also as by one born out of the E depois, por fim, foi visto também, me apareceu também a mim como um abortivo. As you know, the Apostle Paul testified right here in other portions of Scripture that he persecuted the Church of Christ because he didn't believe Christ had resurrected from the dead. Como sabem, o apóstolo Paulo tinha perseguido a Igreja de Cristo porque não acreditava que Jesus Cristo tinha ressuscitado. And in one of his missions, where he wanted to put Christians into prison, e numa das suas missões em que ele queria prender os crentes, Christ appeared to him. E Cristo lhe apareceu. Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que me persegues? Who are you? Quem és tu? I'm Jesus, the one you say I didn't resurrect from the dead. Sou Jesus, aquele a quem tu dizes que eu não ressuscitei dos mortos. You see, this experience was very important to the Apostle Paul. Esta experiência foi muito importante na vida do apóstolo Paulo. Because his faith was dependent upon this fact. Porque a sua fé dependia deste facto. Christ resurrected from the dead. Cristo tinha ressuscitado dos mortos. And my faith and your faith depends upon the E a fact minha fé e a vossa fé depende de termos fé nisto. that Christ died for our sins De and que Cristo resurrected morreu e from the dead. ressuscitou dos mortos. If you read Acts chapter 1 verse 3, it tells you that Christ appeared to you on many occasions to different people, was seen by different people on different occasions. Se lermos Atos número 1, Atos capítulo 1 e versículo 3, nos diz que Cristo também apareceu de muitas maneiras e a muitas pessoas. And this man, he wrote these things to present to the people in his day and in our day that the gospel of Christ is not invented by man. E então Paulo escreveu esta carta para provar às pessoas do seu tempo e a nós hoje que a ressurreição de Cristo não foi inventada pelos homens. We have witnesses. Nós temos testemunhas. The prophecies and the people who saw the prophecy being fulfilled. Temos profecias e temos o testemunho das pessoas que viram essas profecias serem cumpridas. The tomb of Christ is the only tomb in the world was empty of the body of Christ. O túmulo de Jesus Cristo é o único túmulo no mundo que está vazio. Não está lá o corpo de Jesus Cristo. My mother died 11 years ago, and I know because I saw it with my own eyes her body being put in the grave. Minha mãe morreu há 11 anos atrás e eu vi com os meus próprios olhos o corpo dela a ser posto naquela sepultura. And a couple of years from now, if Christ doesn't come, those bones and that flesh will become just dust. E em alguns anos, se Jesus Cristo não voltar antes, eu sei que aqueles ossos se vão desfazer em pó. But they're there. Mas estão lá. There is no dust of Christ
Não há pó dos ossos de Cristo. He died 2,000 years ago, but the tomb is empty. Ele morreu e foi sepultado há 12.000 anos atrás, mas o túmulo está vazio. When the apostle went over there, he saw it was empty. Quando os apóstolos foram lá ver, estava vazio já. The women went inside, it was empty. As mulheres entraram e estava vazio. And the angel told them, he's not here. E o anjo lhes disse, não está aqui. He's alive. Ele está vivo. He resurrected from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He was seen by two disciples who were going to the city of Emmaus, and they were quite disappointed. They thinking, well, we thought he was the Messiah, but he died. Ele foi visto por 2 discípulos que iam na estrada a caminho de Emaús, que estavam até bastante desencorajados, dizendo, nós achávamos que ele era o Messias, agora está morto. And Christ appeared to them and rebuked them for their lack of faith. E Cristo lhes apareceu e os repreendeu pela sua falta de fé. And then he took the prophecies of the Old Testament and he opened their eyes and said, see, it's right there. Saying, I will die and resurrect from the dead. E depois, pegando nas escrituras do Velho Testamento, ele lhes começou a explicar todas as profecias dele. Starting with Moses Começando and the por Psalms Moisés, os Salmos, and the prophets. os profetas, He showed to them, you e see, lhes mostrou. it's all written there. Está tudo aqui escrito. I fulfilled the prophecies. E eu cumpri todas as profecias. I died for your sins and I resurrected from the dead. Eu morri pelos vossos pecados e ressuscitei dos mortos. And then the Apostle Paul presented to those Christians who had confusion the results of what happens when you don't believe in the historical event that Christ died for our sins and resurrected from the dead. Então o apóstolo Paulo passou a explicar àquelas pessoas que estavam confusas os resultados sérios, graves, se realmente Cristo não ressuscitou dos mortos. The first result is Christ did not die on the cross for our sins. If he did not resurrect from the dead, then this means that the book that we read, the Bible, is a book of lies. O primeiro resultado é que se Cristo realmente não ressuscitou dos mortos, a Bíblia é um livro de mentiras. Because he mentioned to them in verse 4 in here, he did not invent the message. These things were written by the prophets. Porque ele tinha-lhes mencionado que estas coisas não tinham sido inventadas, que estava escrito nas profecias, revelado pelos profetas. I believe with all my heart the Bible is inspired by God. Eu creio de todo o meu coração que a Bíblia é inspirada por Deus. Because all the prophecies we read in the Old Testament, they were not just written by men that just invented them. Porque todas as profecias do Velho Testamento não foram escritas só por homens que as inventaram. No man could invent the fact that Christ would die and resurrect from the dead. Nenhum homem podia inventar que Cristo ia morrer e ressuscitar dos mortos. But this is written many places in the Old Testament. E, no entanto, isto está escrito em muitos lugares no Velho Testamento. That fact alone tells you that the Bible is a book you can trust. Simplesmente esse facto já nos dá provas de que a Bíblia é um livro que nós podemos confiar. That book tells you that your faith is not in vain. Este livro nos diz que a nossa fé não é em vão. It's true. Ela é verdadeira. The Apostle Paul is rebuking those people who were there. How can you even doubt his resurrection? E o apóstolo Paulo está repreendendo aquelas pessoas ali, dizendo como é que vocês podem duvidar da sua ressurreição. He resurrected. If you doubt his resurrection, then you're saying that the Bible is a book of lies. Se vocês duvidam da sua ressurreição, então estou a dizer que a Bíblia é um livro de mentiras. If Christ did not resurrect from the dead, then the preaching of the gospel is in vain. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a pregação do Evangelho é em vão. The celebration of Easter is useless. A celebração da Páscoa não faz sentido. It all depends whether you believe it or not believe it. Tudo depende se você crê na verdadeira mensagem ou não. You see? If Christ did not resurrect from the dead, then our faith in Christ is empty. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé em Cristo é vazia. And he mentions this several times. E ele menciona isto várias vezes. If Christ did not resurrect from the dead, then all the witnesses who testified
that Christ did resurrect from the dead, they're all liars. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, todas as testemunhas que juram que o viram ressuscitar dos mortos, então são todos mentirosos. The writings of the Apostle Paul, it's all lies. As escrituras do apóstolo Paulo é tudo mentira. And the letters of Peter is all lies. As cartas de Pedro é tudo mentira. All the Gospels that you read in the New Testament, it's all lies. Todos os evangelhos que lemos, tudo mentira. Put the book of the Bible in the garbage. Então pomos a Bíblia no lixo. You see, he rose from the dead. Mas ele ressuscitou dos mortos. And the Apostle Paul is telling them, how dare you doubt that? O apóstolo Paulo está dizendo como é que vocês se atrevem a duvidar disso. If Christ did not resurrect from the dead, you will not forgive of your sins. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós não somos perdoados dos nossos pecados. Because his death tells you, he paid the debt of your sins. Porque foi a morte dele que pagou a dívida dos nossos pecados. If Christ did not resurrect from the dead, then all those who died having faith in him, they died in vain. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então todos aqueles que morreram com fé nele morreram em vão. They are lost. Estão perdidos. They have no hope. Não têm esperança. If Christ did not resurrect from the dead, there's no hope, and we are the most pitiable of all the people. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, não há esperança e nós somos as pessoas mais tristes do mundo. If Christ did not resurrect from the dead, then all the people who preach the word of God and have suffered many sufferings, they all did in vain. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, todas aquelas pessoas que têm sofrido pelo nome de Cristo morreram e sofreram em vão. Did you know the Apostle Paul suffered many things because he preached that Christ died on the cross for his sins and resurrected from the dead? Sabiam que o apóstolo Paulo sofreu tanto por pregar esta pregação de que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos? Did you know the Apostle Peter was crucified with his head down? Sabiam que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Did you know the Apostle Paul was condemned to a prison in Patmos? Sabiam que o apóstolo João foi imprisionado numa ilha em Patmos? If Christ did not resurrect from the dead, then all the work that I have done for 45 years is nothing. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então todo o trabalho que eu tenho feito há cerca de 45 anos, então não é nada. And all those who believe in the message that I preached to you, all in vain. E todos vocês e aqueles que creem na mensagem que eu tenho pregado para vocês, tudo em vão. There's no hope if he didn't resurrect from the dead. Não há esperança se ele não ressuscitou dos mortos. There is no forgiveness. Não há perdão. There is no resurrection for your bodies. Não há ressurreição para os nossos corpos. We have nothing. Não temos nada. But you see, the good news Mas as boas novas is that Christ did resurrect from the dead. é que ele de facto morreu e ressuscitou dos mortos. And that gives me the assurance that when I sit over here and preach to you, I'm telling you the truth. E isto me dá a minha certeza de que quando eu estou aqui pregando o Evangelho a vocês, estou pregando a verdade. And when I celebrate Easter, it's not in vain. E quando eu celebro a Páscoa, não é em vão. It's the truth. É a verdade. Christ loved me. Cristo me ama. He loves you. Ama a vocês. He died for you. Morreu por vocês. He paid the debt of your sins. Pagou a dívida dos vossos pecados. He brought you hope and victory over death. E vos deu esperança e vitória sobre a morte. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. He who believes in me, even though he may die, he shall live. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. And whoever believes in me shall never die. E quem crê em mim nunca morrerá. Where is my mother now? Onde é que a minha mãe está agora? In the presence of Na Christ. presença de Cristo. Why? Porquê? Because Jesus resurrected from Porque the dead. Jesus ressuscitou dos mortos. You see? And that gave me comfort when E my isto é mother que me died. deu conforto quando ela morreu. How can you read Psalm 23? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I what? I fear no evil, for you are what? With me. Quando lemos o Salmo 23, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porquê? Porque tu estás comigo. You only can have that faith if you believe Jesus died and resurrected from the dead.
E nós só podemos ter esta fé se nós crermos que Jesus morreu e que ressuscitou dos He mortos. is not the God of the dead. Ele não é Deus dos mortos. He's the God of the living. Ele é o Deus dos vivos. May God bless you. Que Deus nos abençoe. The worship team comes in front, and you'll stand up and sacrifice. Well, go home, celebrate Easter with your family and friends, and tell them about the good news that you have in Christ, that He died for you and rose again from the dead. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us until we meet again. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco até reunirmos outra vez. Amém. Amém.